Olá, vamos a mais um JCTV Saúde, nosso encontro na internet. A linguagem é um conceito amplo da comunicação. A participação ativa da família nos primeiros anos de vida da criança é fundamental para ajudá-la a desenvolver suas habilidades, inclusive a fala. Aí na sua casa, como está sendo este processo? Seu filho está falando? Você está desconfiada que ele está atrasado para falar? Não dá para entender quase nada do que ele diz? Para entender sobre o desenvolvimento da fala, converso hoje com a fonoaudióloga Amanda Carvalho. Amanda, para quem está assistindo a gente, tem algum sinal desse atraso da fala da criança? Como que funciona? Existe um período de normalidade em que nós esperamos que essa criança tenha adquirido algumas palavras, que ela faça uma junção de palavrinhas. Isso vem por volta dos 12 meses de idade. Então, o mamã, o papá, aquela intenção comunicativa presente, buscar o olhar da família, tentar pedir alguma coisa, se comunicar. E até os 18 meses a gente espera que essa criança faça uma junção, uma conexão. Ainda que seja frase simples como quero água, me dá a bola, mas que tenha essa intenção presente de se comunicar mesmo. Se até os 12 meses, estourando os 18, seu filho não tem intenção comunicativa nenhuma, quase zero palavras, o ideal é procurar uma avaliação fonoaudiológica. Então, os 12 meses é o limite, um ano, para saber se ele já não começou a formar uma palavrinha, mesmo que seja errada, mesmo que não fale água, fala aga, papá, não tem problema. Perfeito, a dicção não vai ser perfeita, não vai ter verbo de ligação, não vão ter pronomes, mas o importante é a intenção de se comunicar e usar essa palavra em função, que é o mais importante para a gente. Por exemplo, mamãe para chamar a mamãe, o papá que seja, mas para chamar o pai, sempre em função correta. Essa função que você fala, por exemplo, para as mães que estão assistindo a gente, que tem um bebezinho, tem a água, então não é deixar apontar. É incentivar a criança a pedir que aquilo é uma água. Isso. O gesto, o apontar, é a primeira comunicação da criança. A gente chama de linguagem primária. Mas isso não pode ser o suficiente para a criança, então, não ter esse limite de desenvolver, de ter essa vontade. Primeiro, esse gesto vai aparecer e é comum e bacana que apareça. Mas nós sempre temos que estimular com o que a gente chama de modelo verbal correto, que é exatamente o nome certo dessa palavra. Então, apontou, nós temos que ser esses facilitadores. Apontou para alguma coisa, nós temos que falar o nome, nós temos que enunciar essa ação para a criança, nós temos que fazer um ambiente enriquecedor para ela. Amanda, e é correto os pais incentivarem, por exemplo, se a criança fala água, não fala correto, fala aga. Você fala aga ou você fala certinho? Não é água, para a criança poder já começar a adquirir esse som. Sim, no início é muito natural, né? Toda mãe já se pegou falando com essa voz infantil e isso é natural, acontece. Nesse início, mas é correto? Não, nesse início a gente não vai, a criança falou água, a gente não vai falar não é água, é água, não, a gente não faz isso, mas tudo tem uma idade limite, né? Por volta de 3 anos nós temos que ter uma fala compreensível, com o mínimo de trocas aí possíveis, com elementos, verbos de ligações, pronomes, e aí a gente pode começar a fazer essas correções. A gente vai transitar muito em cima do que a gente chama tabela de aquisição de linguagem, que eu acredito que a gente vai falar um pouquinho aqui, qual é o limite dessas trocas e tudo mais. Como que é adquirir esse hábito da linguagem? O hábito da linguagem, eu costumo dizer para a família que, assim, é um hábito, né? A própria palavra já diz, e é basicamente a rotina de casa. É muito importante que nós sejamos o modelo dessa criança. Então, que a gente converse, que a gente, como eu falei, enuncie as ações, que a gente fale o que vai estar sabendo, o que vai estar fazendo naquele momento, para que a criança adquira mesmo isso, o falar como um hábito, né? E eu sempre digo que linguagem é poder. E quando a criança entende isso, pronto, entendemos tudo, viramos uma chavinha e aí é outra criança que a gente espera. Então, o hábito da linguagem é adquirido no hábito, no dia a dia mesmo. Então, converse muito com essa criança, diga as coisas que vocês estão fazendo, enriqueça esse ambiente, mude entonação vocal, associe gestos. O hábito da linguagem a gente constrói assim. Que é um incentivo também para a criança começar a se despertar da fala? Isso, basicamente isso. Se é uma casa que todo mundo fala pouco, tem pouca interação, pouca sociabilização, a criança automaticamente vai ter menos estímulos, né? Menos contato com essa fala. E quanto menos ela tiver isso,
talvez menos interesse vai surgir, ou então mais tarde um pouco. Isso já é comprovado em literatura e a pandemia veio, assim, como um fator decisivo comprovando isso pra gente, né? Que essa sociabilização tardia trouxe um período um pouco mais turbulento na linguagem, né? O consultório, a gente diz, todo fonoaudiólogo agora está com o consultório muito cheio, porque a pandemia veio mostrando mesmo que o ambiente em que a criança está inserida, a casa, a escolinha, é assim, ditador, ou pelo menos um grande influenciador de como ela vai adquirir essa linguagem, de que forma que vai ser usada, quanto tempo isso vai demorar. Então, isso é verdade. Você falou de um limite, né, de até 1 ano, 12 meses, mas tem criança que começa muito cedo? Tem criança que começa muito cedo. A gente brinca que essas são as crianças padrão ouro, né? Acho que é o sonho de toda mãe que tem criança com atraso. Meu filho começou com 4 meses. Meu Deus, balbucios, mamamã, dá. TT. Ele falou, a primeira palavra foi TT. Meu Deus, com 4 meses. É. Olha, essa tá E lá eu no já hall. fui uma pessoa que comecei a falar super tarde e falava tudo errado. Olha isso, provavelmente então não tem o seu hereditário. ambiente foi muito enriquecedor para ele. Então não é hereditário, isso os pais não precisam ficar assustados. Então, tem alguns fatores genéticos, mas aí a gente pode pensar em um transtorno do espectro, em algumas outras patologias que pode vir, mas de fato o ambiente é uma coisa muito ditadora do que essa criança vai ter como hábito, porque é isso, é um hábito, né, como a gente conversou aqui. Então, tem um limite e tem as crianças que também falam muito cedo, o que é ótimo, não temos nenhum prejuízo aí, nenhuma dificuldade sobre isso. Então, o importante é o ambiente familiar. Isso. Converse com seus filhos, leiam para os seus filhos. Maravilhoso. Que só vai ajudá-los. As crianças que trocam as letrinhas, é normal? Papai e mamãe que está assistindo a gente, a criança já está em idade escolar, está com algumas dificuldades, está trocando letrinha, quando que precisa dessa ajuda? Vamos lá. O quadro fonêmico, agora que a gente conversou um pouquinho. Existe uma literatura que todos nós seguimos, não é uma coisa estabelecida pela Fonoamanda, enfim, é um padrão que a gente segue. E existe um tempo máximo de aquisição fonêmica, ou seja, esse quadro tem que estar completo, daí sem nenhuma troca, com a fala bonitinha, que até os 4 anos e 11 meses. Os últimos 2 fonemas que as crianças vão adquirir é o R e o L em encontros. Então, o 3, o 4, o R no encontro consonantal, e o L também, como o LH do olho, o NH do ninho, né? São os últimos fonemas, são os mais difíceis. A criança adquire entre 4 e 6. Ou seja, até os 4 anos e 11 meses, o quadro fonêmico dessas crianças tem e devem estar completos. Por quê? Porque aí você adiantou um pouquinho na pergunta, vai iniciar o período de alfabetização. E se essa criança iniciar a alfabetização com troca na fala, possivelmente essa troca vai aparecer lá na escrita, vai ter um período de alfabetização um pouquinho mais difícil. E aí, por isso que o ideal, e a literatura é por isso mesmo, que aos 4 anos e 11 meses esse quadro esteja completo e não é mais normal nenhuma troca na fala. E tem um trabalho que é conjunto, Amanda? O fono, a família e a escola para ajudar essa criança? Tem. A gente trabalha muito em conjunto com a escola, porque a escola é quem vai passar por esse processo de alfabetização e que passa grande parte do tempo com essa criança, em torno de 5 horas por dia, e a família também. Então, assim, é uma família que lá aos 3 anos, 3 e meio, é uma criança que fala muito enrolado, entende-se muito pouco, é mais o papai e a mamãe que entende, as pessoas de fora não entendem muito. Se os pais tiverem essa atenção e essa escuta, maravilha, já procura uma avaliação fonoaudiológica, às vezes algum problema de dicção, uma musculatura aí da boquinha, motricidade orofacial, precisando de algum tratamento, uso prolongado de bico, chupeta, mamadeira, isso também interfere. Ou então, tudo bem, até aí foi tudo legal, chegou na escola, vimos que tem alguma coisa de diferente, né? Umas crianças, tudo bem, falam menos, outras mais, mas há um padrão de normalidade que a gente segue. Então, chegou na escola, já está aí 4 e 6, é aquele ano que a criança faz 5 anos, recebo muitos pedidos de escolas maravilhosas. Aliás, agradeço muito quando chega o pedido, esse olhar da escola atenta. Que é muito importante, né? Extremamente, extremamente. Porque nós temos que ser esse facilitador da criança, Sim. né? E muito melhor prevenir do que depois ter que tratar uma linguagem, uma escrita, uma alfabetização conturbada. Então, muito melhor antes. E aí as escolas mandam, mãe, faça uma avaliação fonoaudiológica. Maravilha. E aí isso chega no consultório pra gente também. E aí a escola entra como uma grande ajuda aí pra gente.
E tem como recuperar, tem como ajudar essa criança, tem como incentivá-la. Tem como incentivá-la. O fonoaudiólogo trabalha exatamente com isso, em adequar a fala dessa criança, para daí, então, que essa escrita não tenha nenhum problema, essa alfabetização seja tranquila e dá tudo certo no final. O papo de hoje é sobre desenvolvimento da fala com a fonoaudióloga Amanda Carvalho. Aproveita e já se inscreve no canal, compartilha com os amigos e conta pra gente o que você quer ver aqui. Amanda, existe diferença entre linguagem e fala? Muita diferença. Ah, conta pra gente qual que é. Obrigada pela pergunta. Quem é meu paciente, passou lá pelo consultório, fez a avaliação comigo, sabe que esse é o ponto crucial da avaliação, assim. A linguagem é extremamente diferente da fala, né? A linguagem pode ser uma linguagem gestual, uma linguagem expressiva ou uma linguagem verbal, uma linguagem corporal, tudo fala, né? A linguagem verbal é a fala, é isso tudo, esse conjunto de habilidades prontas e estabelecidas, né? Então, eu dou um grande exemplo para todos os meus pais. Vamos supor que eu e você, Ana, a gente viaja lá para a Rússia e chega lá, nem eu, nem você, a gente fala russo. E a gente precisa pedir uma água numa lanchonete ou pedir uma comida. Pode ser que a gente não consiga nada, mas no gesto a gente dá um jeitinho. A gente aponta, a gente faz um gesto de beber, um gesto de comer, e aí essa é a linguagem expressiva, a comunicação do corpinho, do olho ali, da face. A linguagem verbal é simplesmente a fala. Então eu sempre falo para os pais, linguagem e fala são coisas completamente diferentes. E antes de vir a linguagem verbal, essa outra linguagem, que é um conjunto de habilidades, tem que estar estabelecido. Então, por isso que eu falo, associe muitos gestos na comunicação dessa criança, entonação vocal, expressão. Então, vai falar o não? Não, 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 porque ai, 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 faz dodói. Não necessariamente essa criança vai falar não pode porque machuca, mas ela vai adquirir um ai, 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 dodó, pro dodói. E é isso, aí a gente já criou nela uma linguagem que ainda não é a verbal, mas que é efetiva. Então, a comunicação verbal, chamada fala, é esse conjunto de habilidades prontas. A linguagem em si pode ser todas essas habilidades. Pode ser a linguagem corporal, a linguagem expressiva e a gestual. Olha Tudo que isso interessante. atingindo o objetivo. Mais uma vez destacando que os pais têm que estarem presentes, né? Com certeza. Estar inseridos nessa rotina da criança para ajudá-la. Isso. A alimentação, a rotina, o dia a dia, a vivência da criança, você falou da Covid-19, o tanto que impactou neste avanço da fala, isso tudo é uma influência? Com certeza. Nós temos literaturas recentes, inclusive, em que muito discute-se, né, sobre isso, o quanto isso aumentou ou não, em que nós provamos que o ambiente que a criança está inserida é completamente ditador aí para o desenvolvimento dela, independente da Covid ou não, né, uma família que fala menos, ou que tem menos contato, a família mora longe, mora distante. E por isso, né, com a Covid-19, nós exaltamos um pouco dessas dificuldades, mas, ainda assim, a própria literatura fala para a gente, garante que uma porcentagem de crianças sempre vai ter esse atraso, independente do ambiente ou não, vai ter essa necessidade de um acompanhamento fonoaudiológico específico, ou vai adquirir a fala um pouco mais tarde. Então, o ambiente influencia, mas ainda assim nós temos uma porcentagem de neonatos nascentes em que vão ter mesmo essa dificuldade, tá? Adorei, Amanda. Eu quero que você deixe um recado especial para os pais que estão assistindo a gente e tem um filho que está com esse atraso, ou não está conseguindo se comunicar, ou está trocando as letrinhas e ele está ali, ó, angustiado, não sabe o que fazer. Perfeito. Você, papai, você, mamãe, que está com esse problema em casa, precisa ou de informação ou não sabe por onde começar. A mamãe, eu brinco que assim, ó, a mãe, a gente sempre tem um feeling para captar as coisas. Tem uma pulguinha atrás da orelha, tem alguma dúvida que te incomoda? Agende uma avaliação fonoaudiológica com um profissional legal, para que ele veja a audição dessa criança, se tem alguma coisa que pode estar atrapalhando e para que ele te dê o máximo de informações, porque eu digo que informação vale ouro, né? Uma informação bem dada hoje pode mudar completamente a sua rotina de casa, o seu olhar para essa criança, o que você vai fazer com ele, ou até para sua babá, para os seus cuidadores aí que te ajudam. E às vezes você nem precisa de um tratamento fonoaudiológico. Ou ainda assim, se você precisar, o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para te ajudar nessa fase. Que ótimo, tá vendo, mamães? É só procurar ajuda, é só ficar com o coração tranquilo e acolher seu filho. Muito obrigada, Amanda. Eu tenho certeza que todas as suas palavras
tocar alguém que está assistindo a gente, ajudou muito. Muito obrigada, Ana, você, pelo convite. Eu espero que essas informações sejam valiosas para muitas mamães, muitos papais e que, caso ainda vocês estejam com alguma dúvida, procure um profissional, porque o diagnóstico precoce é muito melhor. A gente ajuda muito mais essa criança antes de que esse problema se agrave. Adorei. Gente, esse foi o JCTV Saúde de hoje sobre desenvolvimento da fala. Aprendemos que a presença da família é super importante para o desenvolvimento da criança. Você já sabe, toda terça-feira tem entrevista nova aqui no canal, então não perca. Até lá. Tchau, tchau.